As vacinas surgiram como uma resposta a uma das maiores ameaças da história da humanidade: as doenças infecciosas. Durante séculos, muitas pessoas morreram em epidemias que se espalhavam rapidamente e quase não se existiam formas eficazes de prevenção. Dentre essas doenças, uma das mais temíveis existentes era a varíola. A varíola foi a segunda doença mais letal da história e que assombrou por séculos a humanidade. Segundo estudos, existem evidências da varíola em múmias egípcias de cerca de 1500 anos a.C. Ela causava febre alta, lesões na pele, cicatrizes permanentes e, em casos graves, pode levar a óbito. Antes da criação das vacinas, já existia uma tentativa de prevenção, chamada de variolação. A variolação veio da percepção das pessoas de que, se uma pessoa fosse contaminada com a varíola e sobrevivesse, ela não tinha novamente. Então, como uma medida, como uma atitude desesperada, as pessoas começaram a recorrer à variolação. A variolação consistia em uma pessoa saudável sendo exposta de maneira controlada ao material de feridas de doentes com varíola, na esperança de que desenvolvessem uma forma mais leve da doença e ficassem protegidos. Era uma prática que funcionava, porém era perigosa, pois podia provocar causas graves e novos surtos. O grande avanço veio no final do século XVIII, quando o naturalista e médico Edward Jenner observou que pessoas que lidavam com vacas e contraíam uma variante animal da varíola, chamada de cowpox, não costumavam ser infectados pela varíola humana. Em 1796, ele testou essa ideia e criou a primeira vacina moderna. A grande diferença em relação com a variolação era que a vacina de Jenner usava uma variante muito fraca, muito menos perigosa, e isso tornava a vacina muito mais segura. A partir desse momento, abriu-se então um novo caminho na área da medicina. No século XIX, a ideia de vacinar começou a se espalhar e ser cada vez mais estudada. Com o avanço da ciência, especialmente da microbiologia e da imunologia, os pesquisadores entenderam melhor como o corpo responde às doenças e como estimular essa defesa de forma controlada. Isso permitiu criar diversas vacinas contra diversas doenças que também assombravam toda a humanidade. No século XX, surgiram vacinas importantes contra doenças como difteria, tétano, coqueluche, tuberculose, poliomielite e sarampo. Doenças que assombravam a humanidade há séculos. Esse período foi decisivo, porque transformou as vacinas em uma das melhores ferramentas central da saúde pública. Em vez de tratar apenas os doentes, os governos e os profissionais de saúde passaram a trabalhar para prevenir a doença em grandes grupos da população. Isso ajudou a reduzir as mortes e a evitar epidemias, e resultou em um grande aumento na expectativa de vida. Um dos maiores resultados dessa evolução foi a erradicação da varíola, declarada oficialmente no século XX. Esse foi um marco histórico, porque mostrou que uma das doenças que por séculos parecia impossível de se controlar poderia de fato ser eliminada por meio da vacinação em massa e da organização internacional. No século XXI, as vacinas continuam avançando cada vez mais com o desenvolvimento de novas tecnologias. Uma das mais importantes é a das vacinas de mRNA, que ficaram conhecidas durante a pandemia de Covid-19. Elas representam um novo estágio da ciência, porque permitem desenvolver-se vacinas com mais rapidez e adaptação. Isso mostra que a história das vacinas não terminou. Ela continua evoluindo junto com o conhecimento científico. Em resumo, a história das vacinas é a história da passagem do medo e da experimentação arriscada para a ciência preventiva. Ela começou com a varíola, passou pela variolação, chegou à primeira vacina de Jenner e evoluiu até as tecnologias modernas de hoje. As vacinas se tornaram uma das maiores conquistas da medicina,
porque salvam vidas, reduzem epidemias e protegem não só o indivíduo, mas toda a sociedade.